Bem-vindo a mais um Conhecimento de Causas. Hoje vamos falar com Maria João Toscano, diretora executiva da Dignitude, uma associação que vamos conhecer em profundidade e vamos conhecer também um grande projeto, um projeto inovador que nos traz. Desde já, bem-vinda, Maria João. Obrigada. E o que eu começava por perguntar é como nasce e o que faz a Dignitude. Muito bem, antes de mais agradecer esta oportunidade que nos estão a dar de partilhar com todos aquilo que fazemos. A Dignitude surge em novembro de 2015 e surge da vontade de instituições da área social, a Caritas e a Plataforma Saúde em Diálogo, e instituições da área da saúde, a Apifarma e a Associação Nacional das Farmácias, que se juntam para tentar resolver um grave problema social, que era o facto de 1 em cada 10 portugueses não acederem aos medicamentos que lhe eram prescritos devido à sua condição socioeconómica. E, portanto, nasce a Dignitude e nasce sequencialmente este projeto que se designa Programa ABEM, Rede Solidária do Medicamento. Dar aqui nota de que a estas instituições, a ANF, a Apifarma, a Caritas e a Plataforma, juntam-se depois também instituições chapéu, não é? Representativas de muitas outras, que são a CNIS, a Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade, a União das Misericórdias, a Associação Nacional dos Municípios Portugueses e também a Associação das Farmácias de Portugal, que é outra instituição representativa de farmácias no nosso país. 1 em cada 10 dos cidadãos portugueses a quem são prescritos medicamentos que necessita mesmo de que lhe sejam administrados não tem capacidade financeira para fazer para fazer face a essa despesa. É esta a enorme tarefa da Rede Solidária do Medicamento, prover a essas pessoas. Aquilo que tentamos, de facto, é melhorar a condição de saúde destas pessoas, dando-lhe acesso a um bem básico, não é? Que é o medicamento. O facto é que, se nós olharmos naquilo que é a perspectiva das pessoas carenciadas, chamemos-lhe assim, não é? Das pessoas que têm dificuldades económicas para aceder a bens básicos, toda a sociedade conhece aqueles que têm uma condição tão baixa que não têm acesso ao alimento. Mas esta causa do acesso e este problema do acesso ao medicamento não é algo que seja comum. Ou seja, cada vez que nós, comum na perspectiva da sociedade em geral, sim, não é uma causa conhecida, não é um problema conhecido. As pessoas, quando vão à farmácia, que é o local onde nós adquirimos os medicamentos comparticipados, chegam, não é? Os medicamentos são comparticipados em primeira instância pelo Serviço Nacional de Saúde e, de facto, aquilo que temos que pagar, o remanescente, e desde que surgiram os medicamentos genéricos, é muito pouco, não é? Mas, de facto, nós estamos a apoiar pessoas que têm uma disponibilidade muito baixa no seu rendimento per capita familiar, que é uma das condições para poderem entrar no programa ABEM. Define a saúde como um bem básico, eu diria que mais do que um bem básico. Essencial. O direito à proteção à saúde é um direito fundamental que é previsto na Constituição. Está previsto na nossa Constituição, não é? Nós temos toda... E eu aqui gostaria de fazer um parênteses, porque de facto nós temos um sistema de saúde ótimo, se formos comparar com outros que existem em termos de base, não é? Em termos daquilo que é o SNS, tomara muitos outros países terem aquilo que nós temos, mas de facto nós estamos aqui a criar algumas lacunas. Porquê? Porque em termos sociais nós temos uma fragmentação muito grande da nossa sociedade e temos pessoas cada vez mais pobres. Não sei se tem, mas provavelmente terá conhecimento. Os últimos dados da Pordata vêm-nos dizer que 1,9 milhões de portugueses estão no limiar ou abaixo do limiar de pobreza. E isto depois das transferências sociais. Perdão. Porque se fosse antes, nós estávamos a falar de 4,4 milhões de portugueses. Então, nós estamos a falar de cerca de metade da população portuguesa, sim, que está abaixo do limiar de pobreza. E, portanto, quando olhamos para esta situação, e apesar de na Constituição estar tendencialmente gratuito, de facto, o Estado não tem conseguido fazer essa equidade no acesso, não é? Ele não tem sido capaz de tornar igual o que é diferente. Não é? As pessoas têm capacidades diferentes e nós não podemos comparticipar tudo igual, porque os medicamentos comparticipados não são a 100%. Há uns que nós temos que pagar uns cêntimos, mas há outros que temos que pagar ainda um valor significativo. E aí estamos a pôr em causa tudo, não é? Não estamos só a pôr em causa a saúde daquela pessoa,
mas estamos também a pôr em causa a saúde familiar, não é? Que ela está na própria sociedade, porque esta pessoa, se está doente, não vai trabalhar, se não vai trabalhar, fica de baixa, se está de baixa, a Segurança Social tem que pagar subsídios. Portanto, isto é uma espiral que vai encadeando umas coisas nas outras e nos leva a, não, eu estou a apoiar esta pessoa, mas na realidade aquilo que nós estamos a fazer é melhorar o mundo de todos, não é? E isto torna ainda mais uma maior responsabilidade naquilo que estamos a fazer, e foi isso um pouco que o estudo de avaliação de impacto que fizemos há cerca de um ano, apresentámo-lo em maio do ano passado, veio dizer. Portanto, nós tínhamos, foi feito por uma entidade externa, porque nós também não temos capacidade de o fazer, mas vem-nos dizer e vem-nos comprovar que, de facto, temos impacto na vida das pessoas que apoiamos diretamente, mas temos impacto ao nível do sistema de saúde e do Serviço Nacional de Saúde e também ao nível da Segurança Social. Só para dar um número e para não amassar muito com esta conversa, mas nós, num investimento, o estudo foi feito com o cut de maio de 2015, de 2016, quando o programa ABAM entrou em funcionamento, e dezembro de 2020. E com este hiato temporal, digamos assim, aquilo que nós comprovámos foi que, com investimento de 4 milhões de euros, participando dos medicamentos aos nossos beneficiários, nós tivemos uma poupança ao nível de internamentos e de urgências hospitalares de 15 milhões de euros. Portanto, isto são números que são significativos e que, se nós pudermos extrapolar de 1 em cada 10, não é? Nós só estamos a apoiar ainda um número muito pequeno, não é? Para nós é um esforço imenso, não é? E estamos a falar de já termos apoiado mais de 31 mil pessoas, mas de facto nós temos 1 em cada 10 portugueses, e temos cerca de 1 milhão de pessoas. Se nós fizermos esta extrapolação, não é, de quanto é que nós podemos investir, são cerca de 140 milhões de euros, e poupamos 600 milhões de euros ao Estado, à Segurança Social, não, ao Serviço Nacional de Saúde, sim, em internamentos e em urgências. Portanto, são números muito grandes, mas que devem ser olhados porque eles acabam por ter um impacto muito positivo. Portanto, daí eu falar em investimento e não em custo. Porque, de facto, nós investimos de um lado, consolidando aquilo que é a saúde das pessoas, e poupamos à frente, sim, não é? Aliás, portanto, tanto a saúde como a educação devem ser vistas sempre como um investimento e não como um custo. Eu estava a ouvi-la falar e estava a pensar quão preocupante é termos de admitir que os sistemas públicos de resposta mantêm, quando deviam diminuir, as desigualdades sociais que existem no acesso. Já tive esta conversa sobre educação, hoje estamos a ter sobre saúde, e o sistema replica as dificuldades e as disparidades que existem no acesso. Ainda por cima, vivemos tempos de enorme incerteza. Primeiro temos uma pandemia, agora temos uma situação em que a inflação subiu, ameaçou, retraiu-se, mas não desapareceu. Os pedidos de ajuda e os estados de necessidade têm vindo a aumentar. Nós temos uma situação que é grave, não é? E que, como disse muito bem, em pandemia nós inclusivamente fizemos um programa ao lado de emergência, porque, como lhe disse há pouco, aquilo que é necessário para uma família integrar o programa é que a sua condição socioeconómica esteja dentro ou abaixo de determinado valor, sim, que é um rendimento per capita de 240 euros. Isto é muito pouco, não é? Se cada um de nós tentar viver com 240 euros por mês, vai perceber que estamos a falar de pessoas, de facto, que têm grandes dificuldades. E aquilo que acontece nós, em tempo de emergência, estes cálculos não se conseguem fazer. Porquê? Porque a pessoa, o ano passado, estava a trabalhar e, de repente, ficou sem trabalho. E, portanto, nós criamos um programa de emergência que tem um princípio e um fim, não é? Tem um tempo para decorrer, tem um período, nós depois podemos ir renovando, e no caso da pandemia ela alargou um bocadinho, claro, não é? Nós, à medida que íamos tendo conhecimento de como é que as coisas iam decorrer, fomos alargando os prazos também, e em tempo de pandemia criámos a emergência. Depois da emergência, depois de termos, para que as pessoas não deixassem de ter acesso ao medicamento, não é esse, não é? É sempre este o nosso grande fim, e sempre trabalhando em conjunto com aqueles que são os nossos parceiros de terreno, não é? Portanto, sim, está a aumentar em termos de pedidos, em termos de solicitações. Nós temos que ter muito cuidado, porque não se fazem omeletes sem ovos, não é? Nós temos algumas condicionantes para chegar às pessoas,
e que tem a ver com a forma como o próprio programa decorre, não é? Como é que no terreno nós fazemos isto. Era um pouco por aí que agora lhe iria fazer uma série de perguntas, porque existem estes beneficiários, infelizmente muito mais do que aqueles que gostaríamos que existissem e que idealmente poderiam existir. Eles têm aqui uma oportunidade de que lhes seja solucionado um problema grave. O programa tem detalhes ótimos, como, por exemplo, preservar a dignidade das pessoas através do anonimato. E agora pergunto-lhe, como é que as pessoas podem, por assim dizer, candidatar ao apoio e depois como é que funciona em termos de rede? O programa A-Bem é um programa de âmbito nacional. Ele está em todo o território, portanto, em todos os distritos e nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira. Como é que ele funciona? A Dignitude só entra numa geografia se tiver um parceiro local. Sim. Porque não temos capacidade de olhar em proximidade cada uma das pessoas que são nossos beneficiários. Então temos que tornar isto fazível através da constituição de parcerias. Quem é que são os nossos parceiros? São as IPSS, que são as Uniões de Misericórdia, são as Misericórdias, são as Cáritas, são as Juntas de Freguesia, são as Câmaras Municipais. Isto depende muito da dimensão do território. Não é? Nós temos câmaras municipais muito pequeninas, que representam populações de 3 mil habitantes, mas também temos câmaras municipais muito grandes e aí as Juntas de Freguesia são mais envolvidas. Mas aquilo que acontece é que são estas instituições, ou IPSS, centros paroquiais, por aí fora, estas instituições são elas que nos referenciam as famílias carenciadas. Portanto, nós temos, para que uma família integre o A-Bem, tem uma condição de recursos. E o que é uma condição de recursos? Assim, de uma forma muito, muito simples, para nós são 50% do IAS. O IAS é o indexante social, não é? Portanto, é um valor que já tem a sua referência para 2023 e que, para nós, 150%, são cerca de 240 euros de rendimento per capita no agregado familiar. Nós não integramos só uma pessoa do agregado, nós integramos todas as pessoas do agregado familiar. Isto porque, sendo o agregado carenciado, em qualquer instância, nós só vamos comparticipar medicamentos prescritos, para ter a garantia de que são medicamentos que foram previamente prescritos pelo médico e são comparticipados pelo SNS, são aqueles que são essenciais à vida, digamos assim, esta a forma que temos de distinguir as coisas e, portanto, são esses beneficiários que integram o sistema. Portanto, a nossa entidade referenciadora parceira do terreno manda-nos os indicativos dos vários agregados e aquilo que nós fazemos é emitir um cartão. Emitimos um cartão que não, é como se fosse um cartão multibanco. Sim. Okay? É um cartão multibanco que tem o nome da pessoa e tem um código de barras e entregamos esse cartão novamente à nossa entidade que tem a relação com o beneficiário. Portanto, não somos nós que entregamos o cartão, é a entidade que o faz, porque é ela que conhece a família e, portanto, entrega. A partir do momento em que tem este cartão, dar aqui nota de duas coisas. Primeiro, há que haver uma reavaliação, no mínimo, anual destes beneficiários. Portanto, tendencialmente, nós gostamos que as pessoas rodem nestes apoios. Se a sua condição melhorar, elas saem, porque arranjaram emprego, porque estabilizou a sua saúde e conseguiram arranjar emprego. E, portanto, há aqui várias nuances que vão levar a que nós tenhamos entradas e saídas permanentes de beneficiários no sentido de podermos estar sempre a avaliar aqueles que têm maior necessidade e substituí-los dentro do programa. Portanto, eles com o cartão, uma receita, chegam a uma farmácia e são iguais a todos os outros. E daí esta dignidade no acesso. Portanto, ele chega com a receita, mostra o cartão e é feita a comparticipação na altura, porque ele não tem que pagar nada, mas também ninguém lhe pede dinheiro nenhum. Portanto, e tem acesso. Diria que é aí que podemos entrar nós todos, cidadãos e empresas, porque essa comparticipação extra tem que ser suportada por alguém. É verdade. Ou seja, nós constituímos um fundo solidário a bem. Este fundo solidário a bem é um fundo fechado, é auditado, e 100% dos donativos que integram este fundo, que são donativos feitos ao programa, são 100% para comparticipar medicamentos. Portanto, todo o funcionamento da organização é assumido pelos associados promotores. Portanto, tudo o que é custos de estrutura e de organização da Dignitude não são
feitos com donativos, são feitos com as cotas dos nossos associados, que já neste momento são cerca de 650 associados, entre empresas individuais, pela Portugal Inovação Social, porque desde 2018 que nos candidatámos a fundos comunitários e sendo um programa inovador, aquilo temos vindo a receber sempre os apoios da Portugal Inovação Social, que também, e é importante dizê-lo, e dos nossos investidores sociais, porque aquilo que é necessário para fazer uma candidatura à Portugal Inovação Social é que, em primeira instância, alguém acredita em nós. E nós, de facto, tivemos várias empresas, várias entidades que acreditaram em nós e que colocaram 30% daquilo que era necessário para realizar o projeto e permitiu-nos candidatar-nos e termos sucesso nessa candidatura, e isso permite-nos, de facto, ter alguma estabilidade relativamente àquilo que são os custos de estrutura. O mesmo não direi relativamente ao Fundo Solidário, porque isto é um sistema de vasos comunicantes, Sim. não é? E nós, cada vez que precisamos de mais, temos que pedir mais donativos, temos donativos a vários níveis, empresariais, temos donativos na sociedade, a campanha de troca quem precisa, a consignação de IRS. Portanto, tudo isto vai agregar dentro do fundo. Por outro lado, todas as entidades parceiras também doam. Ou seja, uma IPSS doa, uma Câmara Municipal doa ao Fundo Solidário, as farmácias a bem doam ao Fundo Solidário, porque de facto é desta rede social que criamos com as entidades parceiras que referenciam, e as farmácias a bem, que são as farmácias onde estes beneficiários podem ir adquirir os seus medicamentos, que nós conseguimos pôr isto tudo a funcionar, não é? E criar aqui uma rede colaborativa entre saúde e social, que é uma coisa que se vê pouco, pelo menos, na nossa sociedade. Maria João, estamos a terminar nesta tarefa que tem tanto de meritória como, lamentavelmente, de aparentemente interminável, e já que estamos a conversar no início de 2023, o que é que pode ser considerado como um ano de sucesso este ano? Essa é uma pergunta complexa para quem vive na área social, não é? Quem desenvolve a sua atividade na área social, porque isto é uma balança muito, muito estranha, não é? O ano ideal era não terem nada que fazer. Era. Era sinal de que nós, de facto, tínhamos conseguido mostrar que há aqui inequidades muito grandes, não é? E que temos que fazer diferente aquilo que estamos a fazer. E, portanto, enquanto não conseguimos isto, cada vez que nós apoiamos uma pessoa, é importantíssimo, não é? É dizermos que mudámos a vida daquela pessoa, daquela família, do seu agregado familiar, da empresa onde ela faltava imensas vezes e deixa de faltar. Portanto, há aqui pequenos ganhos, não é? E temos que viver, nós que vivemos estes dias, temos que viver desses pequenos ganhos, não é? Que acabam por ter um impacto muito grande na vida das pessoas e que, para nós, acaba por ser pouco, não é? Porque olhamos para os números 1 em cada 10 e temos assim 1 milhão de pessoas, e olhamos para o número mais de 31 mil pessoas apoiadas e dizemos, epá, estamos tão longe. Mas é isso que nos motiva, não é? E aquilo que eu acho que é importante é também motivar todos à volta desta causa, permitir que eles participem, porque isto não é a dignitude, eu costumo dizer que a dignitude é de todos, aqueles que quiserem colaborar connosco, porque de facto todos podem colaborar, sendo associados, fazendo donativos individuais, sendo amigos a bem, apoiando um beneficiário, apoiando uma família. Sei lá, há aqui um leque de situações que para nós são possíveis e ideias não nos faltam, não é? Mas temos que ter apoio para as conseguir concretizar e, portanto, quer as empresas, quer a sociedade como um todo, podem sempre ajudar-nos a fazer mais e melhor e a colmatar algumas falhas de um sistema que funciona, mas que não funciona igual para todos. Maria João, obrigado pelo seu trabalho e obrigado por ter vindo conversar connosco. Obrigada. Mel, humaniza-te.